Sejam todos bem-vindos ao meu canal e já em clima de Páscoa, a receita de hoje é um risoto de pera com gorgonzola. Simplesmente incrível, então solta a vinheta e vamos para os ingredientes. Vamos precisar do seguinte: alho picado, sal, gorgonzola, parmesão, arroz arbóreo, pera, manteiga ou margarina, vinho branco, azeite e mel. Antes da gente começar o nosso preparo aqui, eu quero passar umas informações e dicas importantes do risoto para vocês, tá? Uma coisa bem breve. O risoto, ele sempre, independente do sabor que você vai fazer, ele vai o arroz arbóreo ou carnaroli, tá? A gente utiliza somente esses dois arroz tradicional ou qualquer outro tipo de arroz, não se utiliza para risoto. Por quê? Primeiro que ele tem um grão mais avantajado, você que vai comprar em casa você vai ver, e ele tem uma maior quantidade de amido, que é o que a gente precisa para fazer a nossa preparação do risoto, para ter aquela consistência cremosa no final do preparo, certo? Então sempre esses dois arroz, arbóreo ou carnaroli, certo? Todo risoto obrigatoriamente tem que ser feito com um caldo, que é o que a gente tem aqui pronto, e para você aprender, tá o link aqui do lado, só clicar que você vai aprender certinho esse caldo de legumes que eu vou utilizar aqui. O que muda do caldo para o risoto? Se você for fazer um risoto de proteína vermelha ou embutido, faz um caldo de carne. Se você vai fazer um risoto de legumes, frutas, igual a gente está fazendo aqui hoje, você faz um caldo de legumes. Se for um risoto de frango, um caldo de frango. Se for de frutos do mar, um caldo de frutos do mar, certo? A base do caldo, gente, é sempre a mesma. A gente sempre utiliza o mirepoix. O que vai depois acrescentar o mirepoix, vocês aprendem clicando aqui. O que vai mudar é que se for de carne vermelha, a gente coloca a para de carne vermelha, se for de frango, a para de frango, se for de frutos do mar, a para de frutos do mar ou peixe, tá bom? Outra coisa que sempre todo risoto tem que ter na finalização, parmesão e manteiga. Nenhum tipo de risoto a gente finaliza de outra forma. E por exemplo, nesse que a gente vai fazer aqui, vocês vão ver, a gente já tem um outro queijo que é o gorgonzola, mas independente disso, sempre o parmesão vai entrar, tá? E outra dica, o vinho. Também todo risoto tem que ter vinho para deglaciar. O que vai mudar é o seguinte: se for um risoto de legumes ou de frango, utiliza vinho branco. Se for um risoto de carne vermelha, utiliza vinho tinto, tá? Sempre seco. A gente nunca utiliza vinho suave para fazer risoto, certinho? Então, essas dicas é para qualquer tipo de risoto. Depois você só vai alterar o sabor que você quer fazer. Belezinha? Então vamos começar aqui agora. Primeira etapa, gente. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a nossa pera no forno para assar com mel. Então ela vai ter uma leve doçura e uma textura muito interessante. Então você não coloca direto na panela, tá? Primeiro vamos passar por uma assadeira, regar com mel e forno. Então vamos fazer isso. Agora, pessoal, é o seguinte, eu vou filmar nesse ângulo para vocês conseguirem acompanhar certinho dentro da panela. Então, fio de azeite. Em seguida, o alho. O arroz arbóreo. Parte muito importante, pessoal, assim que a gente acrescentar o vinho é a hora de deglaciar. Então você vai mexer, esse momento é muito importante, mexer para soltar o amido e a gente garantir um resultado legal no final. Então o vinho branco. Feito isso, agora a gente começa a acrescentar o nosso caldo de legumes. Diferente do arroz tradicional, pessoal, a gente não coloca todo o líquido de uma vez, todo o caldo de uma vez, tá? Então a gente vai colocar uma primeira parcela, vamos deixar isso começar a cozinhar, mexendo de pouco em pouco, tá? Diferente do arroz que a gente não mexe, no risoto a gente tem que mexer. E conforme esse caldo for secando, a gente vai acrescentando mais e acompanhando o ponto do risoto. E eu vou mostrar certinho pra vocês qual o ponto que a gente precisa ter. Então, pessoal, agora a dica é o seguinte, ó, para você saber se o ponto do seu risoto tá bom.
Você vai pegar um grão, a tendência do risoto é o quê? É ele ficar translúcido nas laterais e no meio branquinho, tá? Como é que você faz? Você pega um grão, ó, vou mostrar pra vocês. Você vai apertar esse grão, certo? Se esse grão dividir em 3 partes branquinhas, igual vocês estão vendo aí, deixa eu ver se eu consigo focar pra vocês. Se dividir, tá vendo, ó, em 3 partes branquinhas, igual tá aí na imagem, no miolinho dele, já tá no ponto, certo? Então essa é a melhor dica que eu dou pra vocês pra saber o ponto do risoto. E aí, feito isso, a gente desliga o fogo, vamos acrescentar gorgonzola, vamos acrescentar a nossa pera, que já tá pronta aqui no forno, certo? Então acrescenta ela. Deixar um pouquinho para decorar. E agora vamos mexer isso daqui. Feito isso, pessoal, vamos acrescentar o parmesão. E por último, a manteiga. Agora é só mexer até todo o queijo derreter e a gente tem o nosso risoto finalizado. O sal, galera, no risoto a gente sempre ajusta no final, tá? Por conta do quê? Dependendo do sabor que você vai fazer, pode ser que seja algo que já esteja salgado, por exemplo, uma calabresa, um bacon. E também porque vai o parmesão que já é salgado, tá? Então sempre o sal, na hora que você finalizou ele, agora aqui a gente vai experimentar e vamos ver se precisa de mais sal. E temos o nosso risoto finalizado. Eu quero que vocês percebam bastante a textura, que é o tradicional e o mais marcante do risoto. Uma textura cremosa que tem uma quantidade relativamente legal de líquido, tá? E é isso que a gente precisa para o nosso risoto. Não pode ser nem nadando no líquido, no caldo, e também não pode ser totalmente seco, tá? Ele tem que ter essa cremosidade que é a marca registrada do risoto, certinho? Então agora vamos empratar e comer, que é a melhor parte, né? E para finalizar, coloca um pouquinho, deixa um pouco a parte do parmesão, do gorgonzola e da pera, para jogar por cima, que fica bem bonitinho. É uma receita, pessoal, que por si só ela já é completa, tá? Se você quiser fazer alguma proteína, alguma carne vermelha, fica bem legal, mas ela já é bem interessante de comer sozinha mesmo. Na verdade, todos os tipos de risoto já tem essa proposta aí, tá? Então por isso que é legal, que é um prato bem completo. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar lá nos comentários que eu esclareço tudinho. No próximo vídeo, afinal Páscoa combina com chocolate e a gente não esqueceu disso. No próximo vídeo, domingo que vem, tem uma receita de brownie. Mais uma receita de brownie um pouquinho diferente, porque não vai farinha branca, a gente vai utilizar farinha de amêndoas, que dá um toque especial. E para quem tem alguma intolerância, dá para comer também e fica incrível, certo? Lembrando que a receita completa você encontra aqui no link embaixo na descrição do Jornal Todo Dia. Você vai ser direcionado para o jornal online e lá tem a receita com quantidade, modo de preparo, tudo certinho, tá? Se você quiser um impresso, tem nas bancas ou também você pode se tornar um assinante. Certinho? Até próximo final de semana, galera. Tchau, tchau. Beijos e fui!